Porque agora, meu querido Gavião Bueno, vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, é muita emoção. Daqui a pouquinho o Cristian Toledo vai falar de esportes, mas tá bonito o negócio. Agora vamos falar de saúde. Saúde é um assunto sempre bem-vindo e como a audiência que acompanha o Bola da Pan é mais do que saudável, todo mundo aqui, além dos meninos do Bola da Pan também, hoje temos mais uma edição do nosso quadro em parceria com a Fito Essência, que é o Vida Fito, né? Vida Fito, ele está aqui para trazer todas as orientações para você ter uma vida saudável. E ninguém melhor para falar de saúde que o nosso amigo vem para cá, o maravilhoso, sensacional Dr. Júnior Luckman. Essa fera aí, meu. Haja coração. Seja bem-vindo, Júnior. Vem pra trazer sorte aqui, eu só sentei aqui. É verdade. Já ligou já o negócio. Não, o Dr. Júlio tem alguma coisa com ele, porque ó, ele entrou na bancada aqui e voltou. Lookman, é um homem da sorte. Pode ser, é isso. Muito Obrigado, Mundo de Luckman, Engenharia, grande Hendrik Laerte. Tem que comemorar mesmo. Vamos tomar uma cerveja agora pra comemorar, galera. Lá Olha, na sala da engenharia já testou mais, hein, pra aguentar isso aqui. testou mais. Inclusive, eu tenho que comprar, acabou a minha ontem. Acabou já? Já. Você É que eu fiz aquele pump lá de... Ah. Dar aquele susto no organismo que o doutor falou. E, agora... Sim. Ele triturou tudo, tomou com whey, num shake só. De colher o negócio. Caramba. Mas ó, hoje... Polvilhou em cima da banana amassada. Doutor Júnior Luckman, grande Júlio Luckman tá aqui com a gente. E a gente sempre fala aqui no quadro Vida Fito sobre assuntos, né, que estão no nosso dia a dia e são necessários serem falados. E um deles, doutor, é a menopausa, né? A mulherada sofre com isso, né? Isso é verdade. Eu quero trabalhar por menos pausa, né? Porque a menopausa, cara, dá uma parada na vida da mulherada. Menos pausa. Menos pausa. Nossa, quando você entra nesse circuito aí, tudo vai pro saco, literalmente, né? Ô, louco. Você começa a ter a pele ruim, cabelo que não cresce direito, você não consegue emagrecer, o processo metabólico começa a virar do avesso, sono ruim, disposição, então ninguém merece, né? Vamos combinar que ninguém merece passar por isso. Caramba, mas então não é E só... não tem como escapar, né? O fim da menstruação. Mas o homem também tem a andropausa, parceiro. Começa aos 20 pra mim, pra você. Não ri demais não, que o homem também tem andropausa. Meu Deus do Passa céu. um pouquinho mais tarde do que as mulheres na faixa ali de 35 anos já começam alguns sintomas, a 40 anos começa a intensificar, e aí, bicho, é só Ladeira abaixo. ladeira abaixo, se você não cuidar, né? Ah, sim. Você sabe que uma coisa interessante, eu passei quase um mês numa tribo indígena no Mato Grosso, e uma das coisas mais incríveis que eu percebi lá, que eu trouxe pra minha vida como cientista, cara, a mulherada não tem menopausa. Ô, louco. Não tem menopausa, não tem sintoma, não passa pelo processo, e aí a gente começa a ver o impacto que o estresse, por exemplo, tem na vida da mulherada, né? E isso impacta muito lá na nossa célula, ela é cheia de receptores. Imagina como se fossem umas tomadinhas assim que você conecta lá, quando você vai conectar o seu carregador de celular. Imagina que tá um pino faltando ali. Não carrega, cara. Sim. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. E o estresse, ele acaba fazendo muito isso, né? Então, o ideal, pra gente não ter esse solavanco da menopausa, é que a gente comece um processo de cuidados com sono, com atividade física. Mulher de bunda grande não passa pela menopausa. Você fala, mas não é de tamanho de gordura, é de musculatura, né? O glúteo grande, a perna grande, ajuda muito no processo de resistência insulínica, por exemplo. Olha aí, é o segundo Cuca coração. do sítio não ganha pena. Cuca do sítio pra A Graciane Barbosa não vai passar por isso. Caramba. Ajuda pra caramba. Né? Tem gente que diz que tem o segundo coração na bunda, e tá certo, cara, porque Sério? a musculatura ali não só o músculo é interessante por essa questão hormonal, como ele também produz hormônio. Existe o último hormônio que foi descoberto nos seres humanos, foi em 2012, se eu não me engano, chama irisina. E a irisina é produzida essencialmente na musculatura em grandes músculos, como é o caso do glúteo e da perna, né? Então, hoje quando chega alguém no hospital, por exemplo, alguns hospitais já fazem isso, né? Já o nutricionista ou um fisioterapeuta já vai fazer a avaliação desse paciente para ver tamanho de perna, tamanho de panturrilha e tamanho de braço. Porque isso é a prevalência, né, de pessoas que acabam falecendo em hospitais porque tem pouca musculatura é enorme. Exemplo, pandemia. Se você pegar a galera que padeceu na pandemia, uma boa parcela era gente que estava muito acima do peso, que não fazia atividade física, não tinha reserva muscular. Então, a poupança aqui nunca foi
mais certo falar, né? Que antigamente o pessoal falava, bunda é uma poupança do cara. É mais ou menos isso. É uma poupança de vida mesmo. Poupança de vida. E Irisina parece nome de mãe de porteiro, né? Parece, dona Irisina. Então tem uma explicação. Fez um pavê pra nós. O Zico tá ficando popozudo. Eu vou ficar fazendo só agachamento, né? Pra ver se melhora, pra ficar com a bunda grande. Mas o que você falou, é bunda sem gordura, né? Bunda de músculo. A gordura não adianta nada, né? Daí vai pra... Aliás, esse é um dos grandes problemas hoje da humanidade, porque quando a gente tem um adipócito, que é a célula que guarda a gordura acima da média, a gente tem um nível de inflamação, que é um nível de inflamação crônica. E isso, cara, traz um monte de problemas, inclusive para a parte hormonal. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a piazadinha que estão aí na faixa aí de 11 anos, mais ou menos, né, os meninos principalmente, eles precisam muito da testosterona para poder fazer crescimento peniano, por exemplo. E se você está acima do peso, a chance de que você tenha um desenvolvimento abaixo da média, não sei se você sabe, mas a média brasileira é na casa de 12,5, 13 centímetros, né? Essa é a segunda geração, na verdade, que a gente está tendo um encurtamento peniano por causa do excesso de gordura. E isso lá na menopausa também é um problemaço, cara. Acho que eu nasci na época errada, que eu nasci, tá nascendo nessa época. Encurtou de um jeito. Eu que não quero ver, Mas eu vou mostrar na live. Aí cai a live de vez. Cai a live. Ai, Jesus. Mas, doutor, o que o doutor foi fazer nessa tribo aí? Conta pra gente. Foi lá pra dar uma... Olhar a mulherada sem roupa, o que você acha? Fora isso. Atrás de conhecimento na natureza. Foi. No meu mestrado, eu fiz uma disciplina chamada antropologia, e na universidade tinha a possibilidade, no final de ano, de você passar 3 semanas. E eu fui lá no Alto Xingu, cara, 600 km de jipe, velho. Você chega sem bunda lá. Meu Deus do céu. Sem cérebro, o cérebro chega ali com efeito lá, né? Mas, porra, é uma experiência muito animal, cara. Muito animal. Você tem que esquecer tudo que você sabe da vida ocidental, do nosso jeito de vestir, de comer, cara, tudo diferente. É uma experiência muito monstra. Ah, deve ser legal deve mesmo. Ser mesmo. Porra, muito monstra. Mas esse negócio das mulheres não terem menopausa lá, então tem, sei lá, alimentação, assim, por exemplo, que pode atrasar os sintomas ou sumir com eles? Alimentação, sono, atividade física constante, apesar de eles não fazerem academia lá, por exemplo, eles fazem atividade física ali na roça, na caçada e tal, sempre, né? E hoje, o que a gente vê aqui acontecendo conosco? Nós temos um processo na nutrição que a gente chama de processo de caloria negativa. Então, por exemplo, se eu como uma cenoura, eu vou gastar mais energia para fazer a digestão da cenoura do que ela vai me trazer no meu dia a dia. Então, eu tô ali num equilíbrio muito bacana. Imagine, por exemplo, quando você come, vamos pegar um exemplo bem simples, um fast food. Você pegou um sanduichão, meteu uma maionese, um negocinho ali e tal, tomou um refrigerante. Cara, um sanduíche desse chega a ter 900 calorias. Se você imaginar que a média nossa é de 2.000, 2.300 calorias, cara, numa refeição você comeu só isso, né? Então, imagina o quanto que isso impacta em termos de inflamação. E um dos recursos que o corpo utiliza quando você está com excesso de alguma coisa, você queimar o receptor. Porque você começa a ter muito glicose lá na célula, a célula fala, opa, tá na hora de dar uma segurada. E isso gera uma resistência insulínica lascada. Mas não é só a insulina. Se você pensar a dopamina, por exemplo, que é um hormônio também, um neurotransmissor que está muito ligado a desejo, a vontade, a prazer e assim por diante. Se você começa a ter essas descargas de dopamina com chocolate, com doce, com não sei o quê, cara, chega uma hora que o cérebro fala, não dá mais, velho. Eu vou ter que cortar o receptor aqui, senão a gente vai ficar louco. Aí o que acontece? Você vai precisar de cada vez mais, é que nem droga, a mesma coisa, você vai mais e mais e mais, chega uma hora que o teu corpo entra em colapso. E a questão da menopausa entra muito nesse circuito. Você tem os receptores lá de progesterona, de estradiol e tal. Imagina que você está numa loucura do dia a dia, com estresse demais, falta sono, você não consegue controlar a inflamação. Chega na menopausa, que aí os níveis hormonais baixam naturalmente, o corpo entra em colapso. E o que é os principais sintomas ali que a mulherada tem que ficar atenta, doutor? E como é que elas fazem, de repente, assim, uma suplementação? O que dá para ser feito para dar uma organizada nisso tudo e, de repente, sofrer menos nesse período? Sim, essa parte de suplementação é uma parte bem importante, porque como o corpo não consegue mais, por exemplo, produzir o hormônio na quantidade suficiente para estimular esses receptores, a gente precisa buscar
isso na natureza. E aí que entra muito do meu trabalho como fitoterapeuta, né? Que é mostrar para as pessoas que dá para buscar isso na natureza, sem você ter que ficar se entupindo de hormônio. Veja, quando não há outra opção, a reposição hormonal, ela é uma excelente opção. O que às vezes a gente não conta para o paciente é que quando você começa a fazer reposição hormonal, seja de qualquer tipo de hormônio, a tua produção natural vai a zero. Se você começar a usar texto agora, a tua texto vai a zero. Então, na natureza a gente tem, por exemplo, tem um suplemento na fitoessência chamado Fitofeme, que ele tem lá óleo de linhaça, óleo de borragem e a vitamina E, entre outros ali, que vão fazendo um estímulo natural desse organismo para que ele mesmo vá produzindo o que ele precisa ou que esses receptores continuem sendo estimulados. Porque a menopausa é um período, né, gente? É um período. Quando você passa ali em torno de 2 a 5 anos e o corpo se estabiliza, ele aprende a lidar com isso. O problema é esse início ali, né, do processo, que aí é um caos. Inclusive, você que tá aí ouvindo o Boa da Pan, acessa lá agora fitoessência.com.br, vai lá, fitoessência.com.br. O doutor comentou aqui sobre o Fitofeme, ele tá com um descontão, hein? Ah, é? Tá com um desconto bom. Vamos lá, então. E o de 60 cápsulas, você vai lá no site agora, faz a sua compra e adiciona o cupom JOVEM. J-O-V isso aí, letra maiúscula. Em caixa alta, letra maiúscula. E você vai ter mais 5% de desconto. Você tá Se você preferir ligar agora, liga lá no 3300-0673, 3300-0673 e fala que ouviu no Boa da Pan que você também ganha aí os 5% de desconto, fora o desconto aí do site que tá com um preço muito bom mesmo, é o Fitofeme, que o Dr. Júlio acabou de falar, que tem ali óleo de linhaça, de... como que é? Borragem. Uma flor vermelha linda. Ah, é? E vitamina E e prímula. Isso, óleo de prímula. Olha só. Manda aí, então, vai lá no site e adquira agora. Tem muita coisa em promoção hoje, hein? E, ó, temos aqui no WhatsApp ela. Olá. Me ajuda, estou nesse período SOS, principalmente o cansaço. Aqui é a Soraya. O que você me indica, doutor Júlio? Eu tenho 46 anos. Creatina, com toda certeza, que a creatina ajuda a gente a formar o nosso circuito de energia, que é o nosso ATP, e a coenzima Q10. Coenzima Q10, ela faz um processo de levar o elétron, que a gente chama de carreamento de elétron. É como se você tivesse o fio do chuveiro da sua casa queimando com aquele fio fedorento, sabe? Você vai lá e mete uma bitola de 20 milímetros, nunca mais estoura o negócio. É mais ou menos o que a coenzima Q10 faz. E tudo isso tem no site, tá? Tem. fitoessência.com.br. Acessa lá, tem muita promoção hoje. Olha, tem produtos que passa de 25% de desconto e mais os 5 do nosso cupom já fecha 30 ou para mais. Tem produto que tem bem mais de 25% hoje no site. Vai lá, acessa aí fitoessência.com.br. Prefeitinho, perguntas? Eu tenho uma perguntinha. Você já passou, né? Eu já passei da Andro, passei da Mena, passei do Eduardo, passei de tudo. Mas a natureza, ela é muito querida e muito generosa. Por isso que eu trabalhando como secretário de sustentabilidade, da Secretaria Sustentável, eu acredito que nós devemos observar mais a natureza, mas também o que nós podemos fazer, doutor Júlio, em relação, o senhor disse que quando não tem jeito mesmo, tem que buscar na medicina. Aí não tem jeito. Aí o que o senhor me diz? É importante ter o acompanhamento médico nesse exato momento que está passando muito difícil. Mas se não tem, a natureza está aí pronta para nos dar e a fitoessência faz isso com credibilidade. É mais ou menos por aí, né? Existem casos em que a pessoa, atendi um paciente hoje, por exemplo, que por causa de um câncer ele teve que tirar os testículos. Então, cara, é onde produz a texto, velho. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. A pessoa tirou a tireoide. Acabou, você tem que fazer reposição. O meu pâncreas não funciona mais, tem que fazer insulina. E no caso das mulheres, os órgãos principais que produzem os hormônios ali são os ovários e o útero. Por exemplo, tem mulher que tem que tirar, faz o que a gente chama de esterectomia total, né? A retirada total. Aí não tem o que fazer, nem com suplemento você não consegue mais. Aí você tem que fazer a reposição. Aí entra o médico no jogo para poder fazer esse acompanhamento. Ou seja, a parceria entre o médico e a fitoterapia é fundamental, sabendo dosar. Sim, e a medicina de uma forma geral, hoje, né, a fitoterapia é a área da saúde que mais cresce.
E a gente costuma sempre dizer assim, o médico, o nutricionista, o farmacêutico, que não entender de fitoterapia em 5 anos, ele vai passar vergonha, porque... Imagina você, eu tenho hoje 7 milhões de seguidores, eu faço 230 milhões de visualizações por mês. Esse povo tá indo no médico, e esse povo lá no médico tá olhando, como se diz na minha terra, no grão dos olhos e fala, doutor, não tem alguma coisa aí mais natural pra fazer? E o cara fala, isso aí é besteira, ele vai passar vergonha. Tem que se atualizar, né? Tem a equinácea, tem a sálvia, tem o picão preto, são plantas excelentes. Eu conheci uma vez um desse aí. Foi bom pra você, né? Não foi muito. Resolveu um problema, doutor, mas deu outro problema, inclusive, que a gente não... Não, o pior foi o abandono, né? Daí... Quase que o abandono de incapaz. Gente, hoje, Dr. Júlio Luckmann tá aqui no quadro Vida Fito, o quadro bom de ter no boa, hein? Muito que a gente bom, tira cara. dúvida. E o Dr. Júlio comentou sobre aí a retirada, né, de alguns órgãos que acaba aí prejudicando a produção hormonal das pessoas. Inclusive aqui, ó, chegou mensagem, o Jonathan mandou pra gente, ó, boa tarde, galera da PAN. Eu tive câncer no testículo e tive que remover um deles e sinto que a minha testosterona baixou. E o que pode me ajudar? O doutor acabou de falar aqui que é reposição, né, doutor? Nesse caso, se ele ainda tem um testículo, o nosso corpo é muito incrível, a gente vem com reserva pra um monte de coisa. Se esse testículo estiver funcionando em 40% da capacidade dele, tá produzindo testo. Caramba. Então não é porque ele tirou um que vai ser problemático. A mesma coisa acontece com o rim. Se o rim tiver com tipo 30%, um deles funcionando, o corpo ainda está rodando. Então o nosso corpo tem a capacidade de fazer isso. Nesse caso em específico, o homem, por exemplo, ele precisa de mais zinco do que a mulher. Vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas a mulher precisa de mais ferro do que o homem. Mas é verdade, porque no processo, por exemplo, a mulher que menstrua normal, que tem gente que usa o anticoncepcional que acaba não passando por esse sangramento clássico ali dessa fase do mês, né? Mas a mulher acaba perdendo muito ferro, então tem que fazer reposição de ferro. E para formar tanto a testosterona quanto o espermatozoide, precisa de zinco. Então, um homem que tem uma vida sexual ativa, que não é o caso de vocês, por exemplo, nós estamos tudo morto. Mas que tem uma vida sexual ativa de mais de 2 vezes por semana, cara, é o dobro de zinco do que uma mulher, por exemplo. Porque sem zinco não tem imunidade, sem zinco não tem consolidação de um monte de coisa, né? Caramba. E tem muita gente chegando aqui, muitos relatos. Inclusive, um bem curioso aqui, hein, doutor Júlio. Boa tarde, Fernandinho. Beleza? Beleza. Fiz um exame e constatou que estou com muita creatina no corpo. Pergunte para o doutor Júlio se isso pode acontecer. A médica me disse que eu tenho que parar de tomar creatina. Aqui é o Wagner. Isso é impossível de acontecer. A creatina, ela chega em 78 gramas e o corpo não absorve mais. O que ele provavelmente está falando é a creatinina, que é outra coisa. A creatinina é um substrato produzido pelo rim, que aí quando o teu rim não tá legal, ou você tá muito inflamado, ou coisa do gênero, aí isso pode ser problemático. Se essa pessoa tiver falência renal, ela não pode usar creatina, mas ela também não pode exagerar, por exemplo, na proteína, nem nada disso. Mas isso é muito raro, porque a própria creatina ativa a função renal. A gente usa a creatina em paciente renal para ativar esse funcionamento. O que não pode acontecer é a creatinina tá alta, que é provavelmente o que ele está falando aí. Se ele puder depois se expressar lá, mas é provavelmente isso. Uma creatinina muito alta indica que esse rim está precisando de ajuda. Então a orientação do doutor é leia direito o resultado do seu exame. Isso mesmo. Antes de perguntar. Cara, e vai chegando muito relato aqui, muita gente mandando mensagem. O doutor Júlio é um sucesso, não é à toa que ele tem milhões de seguidores no TikTok, no Instagram. E o legal que... Fora o pessoal que segue ele na rua também. Exatamente. Pra tirar foto, cara, é muito louco andar na rua. O povo para mesmo, velho. Esse dia eu tava no estacionamento, no escuro, de capacete, e o cara olhou pra mim e falou, doutor Júlio. Eu falei, nossa, cara, tá... Spray de pimenta nessa hora. Cara dele. Como é que você sabia que era eu? No escuro, velho. Te acompanhando desde as 6 da manhã, ele falou. Um dia eu fui na pizzaria, no escuro, no estacionamento, eu falei pra minha filha, que ela tava de moto comigo, né? Falei, filha, você vai pegar o capacete? O cara me escutou e falou, não acredito que é o doutor Júlio. Eu falei, porra, no escuro é foda, né? Caramba. Olha o bom dele, hein? Porra. Posso Por favor. rapidinho, Fernandinho.
Doutor, todo mundo pode fazer o tratamento assim com coisas naturais, por exemplo, ou tem algum grupo de pessoas que é melhor dar uma, né, tomar um pouco de cuidado, enfim, como que funciona isso? Dentro dos padrões, dentro das doses indicadas, não há grandes problemas. A gente vai ter grandes problemas em situações muito específicas. Por exemplo, essa questão da falência renal, né? O pessoal tá lá com problemão de rim. Putz, cara, tem coisas que a gente tem que cuidar. Mas aí não é só na suplementação, é na alimentação também. Exemplo, todo mundo aqui já deve ter experimentado uma carambola na vida, né? Sim. A carambola, ela tem uma substância chamada caramboxina, que é expelida, que é mandada embora pelo rim. Se a pessoa tiver com falência renal e ela comer uma carambola, ela morre. Ô, louco! Se ela comer uma casca de feijão renal mal cozido, ela pode ter problema sério. Então, nesses casos em que há falência renal, em que há um problema hepático muito grave, problema intestinal muito grave, o ideal é passar por um profissional sempre antes para avaliar. Mas, na média, assim, eu, você, todo mundo que está aqui, se a gente resolver fazer agora um chá de equinácea aqui, você só vai ter benefício. Claro que não uma tonelada de equinácea, mas dentro, né, das doses. Caramba. Vamos saber. Meu Deus. Ai, cara, tem umas que... Por quê? Ai, meu Deus, que Pela risada dele. Vale aqui? Vale. Agora você já atiçou, pô. Ai, vamos lá, o Dr. Júlio se prepare. Olá, me chamo Railson. Railson. muito bom. Tenho muita texto no sangue. Minha mulher pediu para eu aliviar. Ele mandou na rua, que não aguenta mais. Tem algo que eu possa fazer para baixar a texto e não perder o casamento? Detalhe. Minha Tá todo mundo querendo ter texto e o cara tem texto demais. bateu 30 mil. Observação, uso maca peruana. 30 mil eu nunca vi. Nunca viu. Deve ser 3 mil. Que isso? Deve ser 3 mil. Isso aí é o até Serginho Mas numa 3 savana mil? africana tendo que Mas catar o 3 mil, próprio alimento. Vai, 3 mil? Natural, com maca peruana, cara, Tá eu tenho louco. que ver o exame dele, porque Mas eu não tô, a é difícil maca acreditar. peruana funciona mesmo? Funciona, triglos terrestres, maca peruana. Olha aí. Pelo menos quando desmaia, né? Pra tirar da maca, pra nunca mais. Eles tocam flauta a cada 10 metros. A maca pelo... Para de É muito difícil naturalmente atingir isso. O que torra texto no nosso corpo? Ganho de massa magra, atividade física. Atividade física puxa uma texto lascada. Então, se você tem, por exemplo, uma texto muito alta, o que eu acho muito difícil que tenha nessa faixa aí no natural. No natural, assim, eu vi poucos casos, mas vi gente chegar a 1.000, 1.200. Caramba, Eu hein? mantenho no natural com suplementação, só sem usar nenhum tipo de texto, aí na casa de 700, 800, que é a média, né? Pô, tá bom. Tá bom pra caramba. Mas se ele tiver com texto muito alto, cara, cai de pau na atividade física. Senão ele vai ter que arrastar o negócio no asfalto lá. Porque vai gastar um pouco. Olha, esse programa me proporciona momentos, olha, amor de que Deus, cara. melhora o meu dia. Mas Boa, Railson. Mas essa tem um amigo meu que tá usando aquela de passar na pelezinha. Fala, use, é legal que você passa um pouquinho. Mas daí entra aquele lance lá também de ficar dependente da texto ali e não produzir naturalmente, ou não. Você Ou sabe- essa de passar na pelezinha, onde bebê. Ela é mais fraquinha, né? E essa de gel, a taxa de absorção dela é pequena, então ela não chega a interferir nos níveis séricos. Tudo aquilo que é absorvido pela pele e pelo intestino não interfere muito na produção corporal. O problema então- é o que você injeta. Pô, que beleza, então, tá aí. Bom saber. E, Pegar a Dr. receita Júlio dele. Luckman, pro ouvinte que tá aí acompanhando o Boa da Pan, as mulheres que estão na menopausa, os homens que estão na andropausa, qual é o combo da alegria para montar agora lá no site fitoessência.com.br? Lembrando que você pode usar o cupom JOVEM agora mesmo para você ter 5% de desconto, fora o desconto que tá no site hoje, que tá demais. Você pode ligar agora também no 3300-0673, 3300-0673, daí fala que ouviu no Boa da Pan para ter esses 5% de desconto. Ou acessa o site, já vai montando o seu carrinho, é bem fácil fazer o pagamento, incluir o cupom de desconto jovem e tem muita oferta hoje. Qual é o combo, Dr. Júlio, pra galera montar hoje? Tem 2 kits hoje que estão prontos no site, um chama Kit Homem e o outro chama Kit Mulher. Se você tiver condições de investir nesse kit ali, você tem tudo o que você precisa, porque ele foi montado por especialistas, então hoje participam da minha equipe de especialistas médicos, nutricionistas, farmacêuticos e um engenheiro químico que é especialista em suplementação. Então ali a gente conseguiu dizer, olha, isso aqui é o básico que a gente precisa.
Então, o kit homem e o kit mulher. Se você tiver que escolher e falar assim, Julião, tá complicado, a grana tá curta e eu tô precisando investir menos. Pega o Testo Mais e o Fitofeme, se você for mulher, Testo Mais e o Magnésio 5M se você for homem. Esse é o básico do básico do básico. Olha, que legal, hein? Então acessa lá, vai, fitoessência.com.br, usa o cupom JOVEM, não esquece, porque tem 5% de desconto. Só aproveitando aqui, ó, falar do Testo Mais, que o Dr. Júlio acabou de falar, hoje no site ele já tá com 8% de desconto automático, promoção do dia de hoje, mais 5% de desconto do cupom do Boa aqui, que é o cupom JOVEM. Usa lá. Fitofeme também não... Olha só, hein, mulherada. Hoje, como o assunto era menopausa, Dr. Júlio preparou um descontão no Fitofeme, hein? Vai agora no site, porque o Fitofeme Equilíbrio tá com 20% de desconto. Mais os 5 do Boa. Pensa aí o valor que você vai pagar hoje. E tá bem barato, hein? Vale aí a sua saúde. Vai lá agora, fitoessência.com.br, e fora os outros produtos aí, como o Dr. Júlio falou, tem o kit homem, o kit mulher, pra você adquirir agora. Fora a creatina, que a gente sempre fala aqui, que é importantíssimo. O Dr. Júlio falou, tinha que vir na água, creatina. E tem a creatina 100% pura, e é aquela que não fica pra cima da água, né? É que desce, né? É a pura, 100% é a pura, né? Então é isso, eu aprendi com o Dr. Júlio aqui. Opa! Pô, Dr. Júlio, olha, cada vez que o senhor vem aqui, a gente fica cada vez mais inteligente, né? Sim, pra cuidar da nossa saúde. E cara, eu gosto de vir aqui. Você gosta? Tem que vir dá toda muito semana. resultado. É um passeio no parque. Tem um ditado que diz que quando o cara faz o que gosta, não trabalha, se diverte. Né? Mas fora essas abordagens no meio da noite, o pessoal vai lá mandar mensagem lá, eu ir na rua, ó, doutor, você quer? Olha, eu vi, tá dando bonito. Tá bonito. Muito bonito. Que bom. Muito bonito. Então vamos A minha mãe, cara, mãe se divertiu demais. Ela veio pra Curitiba, ela não tinha noção do tamanho que a gente tá. Minha mãe tem lá o Facebook lá com 500 e poucos seguidores. Onde que ela mora? Ela mora numa cidade chamada Frei Rogério, em Santa Catarina. Legal. Perto de Curitibanos lá. Na região. E ela veio, daí o pessoal abraça ela na rua. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Que legal, doutor. E lembrando, siga o Dr. Júlio Luckman nas redes sociais. Lá, não duvido que você não siga, no Instagram e também lá no TikTok, que é onde ele posta muitos vídeos. No Instagram tem live, já vai ter mais uma. Daqui a pouco, né, doutor? 21 horas. 21 horas. Doutor Júlio, obrigado mais uma vez, viu? Fito Essência é o quadro Vida Fito. Acessa lá, fitoessência.com.br e compre hoje com um descontaço o Testo Mais e também o Fitofeme para você aí ter uma vida mais saudável e enfrentar da melhor forma possível a menopausa e os homens andropausa, que não tem como. Isso aí é coisa natural e todo mundo vai chegar lá, né, doutor? A pergunta sempre é quando, né? Não é se, é quando. Pô, exatamente. Salva de palmas, doutor Júlio. Valeu. Intervalo VaptVupt e a gente já volta. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.